Eu queria aconselhar você a fazer uma coisa nesse momento para ouvir a palavra. Fique atento. Porque Deus tem falado muito aos nossos corações aqui. E a gente entende que isso aqui vai mudar o destino de muita gente. Dá uma palavra direcionada, uma palavra rima, da palavra de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém vai inventar nada aqui, vai ler o texto, explicar o texto e viver o que Deus está falando na sua palavra aqui. Amém? Nós somos muito, irmãos, os meninos aqui, os jovens dessa igreja, dão uma aula de teologia sistemática aqui. Então, não se preocupe, você está num lugar seguro. Tá bom? Os meninos aqui, todos eles, praticamente quase todos eles, têm um Wayne Grudem em casa. A teologia sistemática. O Natan estava tocando aqui, a minha filha ali, todos eles dão aula aqui. Os jovens aqui são mais violentos do que a gente aqui. Então, não se preocupe, você está num lugar seguro. Agora também um lugar de liberdade para você ouvir a voz de Deus. Amém? Não sistematiza, não coloca Deus na sua caixinha. Deixa Deus falar com você. Vamos ouvir Jesus, a palavra de Deus. Chamar o pastor Rogério, aplauda Jesus pela vida dele. Rogério vai derramar a vida dele aqui, o que Deus recebeu de Deus. Eu quero orar por ele, agradecer ao Senhor, honrar a vida dele, por estar aqui conosco, disponibilizar. Não é fácil, é pastor de igreja local também, né? E está aqui com a gente aqui, não é um desafio para ele. Vai passar quantos dias aqui? Ele vai fechar 14. 14 dias aqui, irmãos. Se eu soubesse, tinha pedido para ele comprar só 5, 6 dias. Que ele bagunça muito, é muito. Não, né? O pessoal que está recebendo ele em casa, tá bom já? Já deu? Não, já deu? Não, mais, né? Na verdade, a gente quer que ele volte pelo menos 2 vezes ao ano aqui, né? Ele é a Cris. Mas ele é um homem de Deus. Amém, Cris? Confirmando? Amém. Vamos orar por eles, vamos ouvir o que Deus tem que falar através da vida dele aqui, irmãos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor Rogério, do teu filho. Obrigado pelo que ele carrega, aquilo que ele tem derramado em tantos outros lugares, Senhor. Países, estados que a gente tem visto ele passar, como a vida dele tem sido uma preciosidade para aquilo que o Senhor está construindo no teu reino aqui nessa terra. Que o Senhor também se apodere dele. Deus dá uma palavra revelada, uma língua erudita para ele, como diz em Isaías 50, versículo 4, Senhor. Uma mente de Cristo, uma inteligência espiritual, como Paulo pediu para os Colossenses, a Deus, em nome de Jesus. Toma ele em tuas mãos, fala conosco, nós precisamos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, vocês estão felizes com Jesus? Eu vou abrir o meu notebook para... Irmão, eu vou pedir um favor para você. Você não deixa esse copo aqui. Não, nunca dá certo. E tem alguns que me conhecem, já sabem por quê. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiz algumas anotações para derramar sobre o seu coração. E eu não vou conseguir... Ambiente profético eu não consigo pregar como costumeiramente eu prego na igreja. Com uma introdução, um desenvolvimento e um fechamento. Porque eu sempre oro, assim como os demais pastores, e eu levo muito a sério isso, aquilo que Deus quer comunicar para o ambiente, para aquela estação, para uma geografia, para um povo que está numa estação de movimentação, amém? Então, o Senhor tem ministrado algumas coisas, e inclusive algumas coisas o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Há alguns dias já, uns 30 dias atrás, eu achei que era para pregar na igreja, algumas coisas era para ministrar aqui. Vira, irmãos, glória a Deus e aleluia, e a gente vai fazer aqui uma exposição talvez de um panorama daquilo que Deus está ministrando para esses dias, nossas vidas, e com certeza vai derramar sobre cada um que aqui está. Bom, ontem o pastor Ney me chamou para fazer fundo para ele aqui, ficar tangendo. Eu fui o tangedor do pastor Ney. E sobrou para mim, né? Que ele terminou de pregar e falou: agora adora aí com o povo. E eu tive que ministrar adoração e tal. E foi uma delícia, né, irmãos? Meu Deus. Então, quero convidar aqui o meu tangedor hoje, pastor Ney.
Vem para cá, pastor Ney, e não adianta que não vai ter oferta de 5 euros no final. E, irmãos, eu estou muito feliz porque estar aqui com vocês é o cumprimento de uma palavra profética que eu recebi alguns anos atrás. Já tive a oportunidade de passar com alguns pastores daqui por 6 nações e desde lá o Senhor começou a nos ativar nessa movimentação apostólica e tem sido desafiador, porque o Senhor quer nos tirar de alguns lugares que nós construímos para nós mesmos dentro da religião chamada de ecossistema evangélico gospel, ou se você não sabe, bolha gospel. E o Senhor nesses dias tem trazido luz à mente de muitos para que a gente seja resgatado do ambiente da bolha, porque o Senhor não enviou o seu Filho para uma bolha, o Senhor amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele não amou os evangélicos protestantes, e nós precisamos ter consciência disso. E o despertar é isso. Desde o primeiro despertar, nós, no tempo de oração, Rafael perguntava, e aí, o que Deus está falando? E a gente ia trocar ideia e falava a mesma coisa. Despertar vai ser ativação. E desde o despertar, nós temos ganhado muita gente para perdê-las. Perdê-las para o reino, perdê-las para missões, perder para Cristo. E isso tem sido uma delícia. Eu quero me perder na vontade de Deus. Amém? E, irmãos, eu quero que você fique sensível e não crie nenhuma expectativa, porque essa turma de pastores que nós somos amigos, eles são barulhentos. Pense, lá no Brasil a gente chama de os gralha, eles falam bastante. Então, não põe expectativa em mim, por favor. Põe expectativa no Espírito que já está aqui. E não é nem sobre a conferência, eu conheço o Rafael, é sobre um altar que está sendo levantado aqui há 1 ano já. Isso aqui é só para alinhar aquilo que precisamos chamar de o próximo passo para aquilo que Deus está determinando. Então, de tempo em tempo, a gente para conferir, ouvir a multidão de conselhos, uma mesa, para conferir o próximo passo. Amém? E isso é o despertar. Então, eu quero embasar algumas coisas para os irmãos aqui, e até o momento da gente começar a jogar as cadeiras para o alto. Só as cinzas, que essas pretas não são da igreja. Por favor, a unção da cadeira, você fica tranquilo, abençoa só com a mão, mesmo não dê cadeirada no seu irmão. Irmãos, antes de entrar aqui em algumas coisas, eu estava ali enquanto nós estávamos adorando, e o Senhor me trouxe um texto que não é base daquilo que nós vamos conversar, mas eu acredito que seja base para aquilo que Deus quer fazer e está fazendo nesses dias. Eu lembrei de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Mas é importante perguntar para quê, porque o texto mesmo dá uma resposta. E o texto fala sobre vencer ou derrubar fortalezas e sofismas. E o apóstolo escreve onde? E ele diz na mente. E para quê? Para que a mente do Cristo venha e tome lugar sobre a nossa mente. O que eu entendo, discernindo quando eu estava ali orando, é que esse momento, meus irmãos, o Senhor Ele vai trazer alinhamento, Ele vai trazer algumas respostas, mas eu queria que você desenvolvesse contentamento e satisfação para aquilo que Deus quer falar e fazer, e não para aquilo que a gente está com expectativa de ouvir, porque há uma distância, há uma discrepância muito grande em relação àquilo que eu preciso ouvir na minha concepção, ou naquilo que Deus quer falar na minha necessidade.
espiritual. Então, eu queria que você dissesse agora: Senhor Jesus, abre a minha mente, derruba fortalezas e torna a minha mente uma terra fértil, para que cada semente possa germinar, uma terra não de espinhos, não de pedregulhos, mas uma terra que vai produzir. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas capítulo 17. Glória a Deus. Lucas 17. Nós vamos ler a parte B apenas do texto. Lucas 17, versículo 21, parte B. Vai dar para projetar aqui, irmãos? É porque eu vi que vocês estavam com dificuldade de projetar a letra, mas não é culpa de vocês. Não tem nem no Google mais essas canções que o Ney cantou. Essas que o Ney cantou é da minha época e dele só. Entendeu? A gente tem no caderno, não tem. Pode trazer projetor, pode trazer tudo, não tem. Lucas 17, versículo 21, parte B. Eu quero compartilhar com isso. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Pai, eu sei que já foi orado, mas agora eu peço para que o Senhor me esvazie de toda a minha intenção, e que eu seja um instrumento, Senhor, teu, e que eu derrame apenas aquilo que o Senhor quer que derrame, Senhor, apenas a tua vontade, que eu seja apenas um canal, Senhor, para transmitir a mensagem, Senhor, um atalaia, que o Senhor venha com revelação, compreensão, aplicação e prática para tudo aquilo que nós vamos ouvir da tua parte. Que o Senhor traga o discernimento, porque se o Senhor não trouxer a revelação, Pai, nós não somos capazes. Então, Espírito Santo, conforme a oração que fizemos no início, toma a nossa mente, a nossa atenção, e que essa palavra venha ser, Pai, como uma flecha em nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a cultura da igreja dos últimos dias. E por que a cultura da igreja dos últimos dias? Porque existe uma cultura plantada na Europa que ela tem ganho fama pelo mundo. E em outros extremos, ou em outros continentes, tudo que falam da Europa é os últimos dias. Mas teologicamente falando, há um problema nessa fala, porque nós, o povo do caminho, como pregou o pastor Ney, como falou o pastor Ney ontem, quando se fala dos últimos dias, nós precisamos ter em nosso semblante sorriso e resposta no mundo do Espírito, e não aflição e angústia. Porque os últimos dias, para nós, é exatamente por aquilo que nós estamos vivendo e gastando a vida. Mas, enquanto os últimos dias não acontecem, não chegam, a pergunta que nós precisamos fazer para nós é: qual é a perspectiva, a resposta, o comportamento que a igreja dos últimos dias precisa ter diante da sua geografia? Então, nesse exato momento, podem estar acontecendo reuniões em diversas geografias do mundo, mas talvez cada igreja esteja vivendo uma estação, e cada estação exige uma resposta. Normalmente, numa estação de frio, as pessoas tendem a se recolher. Quando uma estação de frio alcança a igreja, a postura não é se recolher, a postura é se colocar para fora com fogo. Quando uma postura, talvez, aonde o modismo, o modernismo, diferente daquilo que é contemporâneo, invade a igreja com filosofias vãs, é a gente talvez se misturar com um fogo estranho. A igreja tem que ter o discernimento de combater o fogo estranho com o fogo santo. Então,
Cada estação, o Senhor, Ele vai nos trazendo como nos mover. Mas cultura, irmãos, não é estação. Cultura está relacionada a um trabalho. Cultura leva tempo. Estação passa. Cultura permanece. E Deus não trabalha com tradição, Deus trabalha com cultura. Jesus combateu muitas das tradições, mas Jesus não menosprezou a cultura. Então a gente precisa entender que a igreja tem uma cultura, e às vezes a gente esquece a cultura da igreja. A cultura está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Então a gente só vai conseguir viver cultura se a gente for aculturado pela palavra. Se a gente andar debaixo de preceito, princípio e mandamento. Então a igreja dos últimos dias, ela está sendo provocada a se tornar cada dia mais fiel, ao invés de cada dia mais infiel. A igreja de Jesus, ela tem sido provocada a ser pura e não se contaminar com a prostituição de outros altares. A igreja de Jesus, ela tem sido provocada a se tornar limpa diante de um ambiente de libra, euro, para que o altar de Mamon não seja levantado. Então não é sobre não possuir e não ter, mas é sobre manter o coração no lugar certo, correto, quando todo mundo está andando na contramão. E o problema é que o modernismo, o mundo, na contramão, parece que está certo. Está difícil, irmãos, hoje ser correto em Deus. Só vai conseguir permanecer no caminho quem desenvolver cultura no seu andar ordinário. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso que talvez a igreja deixou escapar. O reino de Deus está em você. Por não se lembrar disso, muitos não evangelizam no trabalho. Por não se lembrar disso, muitos... Diga assim comigo: eu sou a luz do mundo. Ô meu irmão, faz sentido deixar a luz aonde já está iluminado? Mas é a cultura que a igreja desenvolveu ao longo do tempo. Sendo que tem um mar para a gente evangelizar, a gente está gostando de ficar dentro de um aquário. Deus quer te trazer palavra de conhecimento lá no trabalho, no cafezinho, na manutenção, no serviço. Mas a gente consegue se mover aqui dentro. Não é que aqui dentro não é para se mover. Aqui a gente afia o machado e lá a gente revela quem é o esmeril. Então, o reino de Deus está entre nós e em nós ao mesmo tempo. Esse texto fala sobre um Jesus que está sendo interrogado. E quando ele está sendo interrogado nesse texto, é por fariseus, e ele dá uma resposta. E a resposta é: o reino não vem de modo visível. Nem se dirá ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Eu acho muito interessante essa resposta de Jesus, porque ele está respondendo para fariseus, e ele está dizendo: o reino está no meio de vocês. Tem uma fala pontual de Jesus. Jesus está dizendo: será que vocês não percebem? O reino está no meio de vocês. Ele está falando dele ao mesmo tempo. Ele está tabernaculando no meio do povo. Eu não sei se você crê nisso, mas ele está aqui. Mas o detalhe é que também ele vai estar quando você for embora, porque o Espírito habita em nós, por conta da morte de Cristo na cruz. Então o reino, ele não fica no templo, o reino vai porque você vai. O reino vem quando você vem. O reino está onde você está. E é interessante que há uma necessidade da gente suscitar
essa visão para a igreja hoje, porque a gente precisa lembrar desse Espírito que habita em nós, e esse Espírito, ele possibilita a manifestação do reino onde nós estamos. Nós precisamos nos lembrar que o reino de Deus não é limitado a uma geografia, a um espaço, mas o reino de Deus, ele é manifesto, movimentado e conduzido por pessoas que se relacionam com Jesus. Eu quero te lembrar que Jesus diz aos discípulos algumas coisas antes de ir até o Monte Caveira e se entregar na cruz. E uma das coisas que ele disse é: eu sou a videira, João 15. Vocês são ramos e o Pai é agricultor. Jesus está dizendo isso olhando para os discípulos. Jesus está falando isso olhando para os discípulos. Quando ele está falando isso olhando para os discípulos, irmão, tem uma mensagem aqui. Ei, você está comigo? Quando você vai olhar para o Novo Testamento, tem pregação que Jesus fez para a multidão. Tem pregação que Jesus fez para os 12. Teve pregação que ele falou para 9. E teve pregação que foi só para os 3. Jesus não falou para a multidão: eu sou o caminho. Perdão, eu sou a videira. Jesus não disse para a multidão: eu sou a videira. Ele disse para os discípulos. Ele disse para líderes, apóstolos, homens de patente. Quantos pastores nós temos aqui? Quantos líderes? Ei, pastores e líderes, sabe o que Jesus está falando para os apóstolos? Vocês estão numa geografia aonde vão forçar você a se relacionar com outras culturas, estruturas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês só vão cumprir a missão se vocês continuar ligados na videira. Mas sabe o que mais ele está dizendo? Ele está dizendo: ei, mas olha para uma coisa, o meu pai é o agricultor. Sabe o que ele está dizendo? Tem alguém que derrama nutrientes, que mantém a videira viva. Sabe, irmãos, nós estamos numa região aqui da cultura da uva. Sim ou não? E a cultura da uva, ela precisa, para trazer alinhamento, crescimento e expansão e frutificação, um negócio chamado treliça. Tem muito líder, tem muito pastor, tem muito crente gastando tempo com a treliça, ao invés de se relacionar com a videira. Esquece que quem dá fruto é o ramo conectado na videira. Irmão, Jesus está trazendo aqui uma cultura. Ele fala: olha, vocês darão frutos. Você precisa parar para pensar que Jesus está falando para os discípulos: ei, eu vou ficar em vocês 12, mas vocês vão ampliar esse negócio. Tá, mas qual que é o segredo? O segredo é estar conectado em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe quando começou a acontecer o atraso da igreja mundial? Sabe quando começou a acontecer o atraso da igreja global? Quando a igreja começou a se relacionar com a estrutura dos telões, com a estrutura das luzes, com a estrutura da cor, com a estrutura do tamanho e com o método. Não tem nada de problema nisso. O problema é que se relacionou com as coisas, quando na verdade deveria se relacionar com o Deus que criou todas as coisas. A igreja dos últimos dias, ela precisa desenvolver a cultura da relação com a videira. Porque a cultura do relacionamento ordinário com a videira é que vai manter o ramo conectado, e o ramo vai receber nutrientes do agricultor, e consequentemente os frutos virão.
É interessante que em algum momento, coloca por gentileza para mim, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo, coloca para mim por favor, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. É interessante que o apóstolo Paulo, ele traz uma perspectiva muito parecida com o que Jesus está trazendo para os discípulos, irmãos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele traz uma perspectiva ao Timóteo, e ele diz assim, pode colocar o 8 também, por favor. Coloca o 8 primeiro. Portanto, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos, pode segurar esse versículo por um tempinho e deixar ele na tela, que nos salvou, chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, com Timóteo. A gente sabe que Timóteo é uma pessoa de liderança. É um homem que está sendo preparado, posturado, para cuidar não de uma igreja, mas para preservar uma cultura. O apóstolo Paulo vem e traz a cultura do reino, fala, Timóteo, só tem um jeito de você permanecer vivo aqui em Éfeso, espiritualmente falando. Não precisa pôr, deixa só esse aqui, mas ele dá alguns conselhos assim. Lembra daquilo que foi proferido a teu respeito? E Paulo fala, inclusive, a sua avó foi ativadora de mim. Eu me lembro muito, Timóteo, da sua avó. E deixa eu te dar um conselho, Timóteo. Lembra disso aqui. E eu quero caminhar com você agora um pouquinho nisso aqui, para a gente entender o que sustenta a cultura de uma igreja de Jesus na terra. Ele olha para Timóteo, eu não sei se foi assim, mas eu imagino ele sentado, escrevendo. Ele olha para o texto, e começa a discorrer o texto, pensando sobre as dificuldades, sobre as aflições, pensando sobre os desafios, e ele deixa um registro de como se nortear em um ambiente onde existe escassez espiritual, necessidade da presença. E ele diz, Timóteo, tem que se lembrar de 3 estruturas. Quem nos salvou? Ele está falando sobre o quê? Salvação. Tem gente que não está firme em Deus, porque esqueceu o quanto foi pago o preço da cruz. O quanto foi doloroso. Tem gente que qualquer vento mexe com as estruturas, porque não se lembra da mensagem da cruz genuína. Foi preço de sangue, irmãos. Só isso já é o suficiente para a gente permanecer firme. Só isso é suficiente para a gente continuar constante. Então, Paulo está falando aí, Timóteo, nunca você está pronto para receber essa mensagem? Amém? Ele está dizendo, nunca deixe de se relacionar com o evangelho da cruz. Por que ele está dizendo isso? Porque existem outros evangelhos que vão ser propostos no meio da jornada. Mas o evangelho da cruz, ele tem um propósito diferente. Ele quer tomar tudo que é teu, para colocar tudo que é de Jesus em você. Como assim? Paulo está lembrando do convite de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei pastor, ei líder, ei crente, está difícil?
Esse é o evangelho genuíno. Tem desafio? Esse é o evangelho de verdade. Sabe qual foi o nosso problema, irmãos? E eu estou falando de alguém que foi gerado na teologia pentecostal. E não tem nada de problema nisso. O problema foi que me prometeram coisas que Deus não estava interessado em cumprir na minha vida. Na década de 90 falaram para mim, se você der, Deus te dá. Esse não é o evangelho de Jesus. Depois, nos meados de 90 para 2000, começaram com filosofia grega nos altares. A teologia coach, você é o centro do teu destino. Eu conheço aí, irmãos. Eu conheço a história de que você determina aonde você vai chegar. E o que você faz com a palavra de Deus? Que diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se a gente é responsável por dar um futuro para nós, o que a gente faz com Isaías 55? Os meus planos são mais elevados que os vossos planos. Os meus caminhos mais altos que os vossos. Se a gente for abraçar esses dois tipos de evangelho barato, a gente vai precisar abandonar o evangelho que teve preço de sangue. Irmãos, é esse tipo de igreja que vai sobreviver na Europa, na Ásia, no Brasil, e qualquer que seja o continente, o país. É esse tipo de evangelho. Um povo que é conhecido como o povo da cruz. É um povo que todo dia ele vem e sabe o preço que custou. Porque em Éfeso, em Portugal, na Alemanha, a gente todo dia vai ter que se relacionar com o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, resumidamente, vai trazer dois tipos de convocação: abnegação e renúncia. Aí, como não se bastasse, Paulo fala, mas olha, não é somente a salvação. Agora você tem que dar resposta ao chamado. A gente fica louco de feliz quando alguém aceita Jesus, sim ou não? E por que existe discipulado nessa igreja? Porque aceitar Jesus é uma parte. Depois essa pessoa vai ter que entender o que é? Para que ela foi chamada. Eu não vou ler texto com você. Mas aonde que nasce o chamado para a humanidade? Em Gênesis. O Senhor cria a terra e viu que tudo era muito bom. Aí Ele cria o homem. E aí Ele está diante de Adão. E Ele fala algo muito interessante. Cuida, protege e cultiva a terra. O interessante é que no hebraico, essa palavra que aparece no verbo é avad, e ela aparece em outros textos, mas ela tem um apontamento do verbo em hebraico para um lugar, que é ou serviço ou adoração. Então, se a gente fosse trazer para um entendimento o que Deus está fazendo em Gênesis agora, Ele está dizendo assim: ei Adão, avad a terra. Ele está dizendo na verdade assim: Adão, enquanto você trabalha cuidando e protegendo aquilo que eu construí para você no Éden, isso se transforma em adoração para mim. Ele está dizendo: o teu serviço glorifica o meu nome. Então o que Paulo agora está falando para Timóteo, apontando para Timóteo, apontando para a igreja, é: igreja, vocês têm um trabalho. Qual que é o trabalho da igreja? Depois que eu entendi que eu sou salvo, eu preciso entender que eu sou chamado. Diga, chamado. Agora a pergunta é: chamado para quê, irmãos? Chamado para construir um ambiente de adoração. Adão, ele foi chamado
para construir um ambiente para Deus. Isso é tão claro que quando Deus o chama depois do pecado, ele pergunta: Adão, aonde você está? Mas a gente se esquece que que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que Adão estava escondido. O que ele está perguntando para Adão é: Adão, para o propósito que eu te criei, aonde você se perdeu dentro de você? Aonde você não entendeu, Adão? O propósito estava definido. Você desfruta do jardim do Éden e tudo aquilo que você faz sobe como incenso. Aonde você se perdeu, Adão, na tua vida de adoração? Sabe, irmãos, o que às vezes acaba roubando o nosso norte, tirando a visão clara daquilo para o qual Deus nos chamou, é justamente querer experimentar outros chamamentos. Interessante que a serpente também chamou Adão e Eva. A distração, ela entra no nosso coração justamente para que a gente deixe de ouvir o chamado genuíno de Deus. E isso fica muito claro porque quando Adão peca, o Senhor dá uma diretiva para ele: saia do jardim. Mas isso é tão interessante que logo na sequência acontece algo entre Caim e Abel. Você lembra? Quem está comigo? Você já vai entender aonde nós vamos chegar, calma. Quem está ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que interessante. Adão pecou, saia do jardim. Quando Caim mata o seu irmão Abel, Deus também dá uma sentença para ele: você vai ser como andarilho errante na região do Éden, está escrito. Então significa que o Éden é uma geografia. Então significa que o jardim era um lugar e o Éden era uma geografia. Então significa que Deus não criou o homem para uma geografia, criou o homem para um lugar. A história, ela se repete. Não importa se você está em Portugal, na Espanha, no Brasil. O Senhor, antes de te chamar de uma maneira vocacionada para uma geografia, Ele te chama para um lugar. E esse lugar, em Deus, vai te expurgar para uma santa vocação. O problema é que a igreja está se relacionando mais com a vocação do que com o chamado. Eu sou pastor de igreja local. A maior tentação é se de repente chega alguém que toca muito bem e eu não tenho ninguém que toque. E eu de repente vou lá e coloco no altar. Problema. Porque eu ainda não me relacionei com o caráter. Estou me relacionando com a vocação. A vocação, ela pode nos proporcionar a gerar coisas que parecem estar em Deus, mas não estão. Porque o apóstolo Paulo menciona que o dom é irrevogável. Então Paulo está dizendo para Timóteo, está dizendo para nós, está dizendo para a igreja: aprenda a se relacionar com o chamado. Pastor, é tão difícil. Quando a gente chega na igreja, a gente começa a conversar entre os irmãos e às vezes chega alguém e fala: e aí, qual é o teu chamado? E eu quero dizer que essa resposta é muito difícil,
numa perspectiva de que a gente confunde um pouco chamado e vocação, quando na verdade o chamado para a igreja é igual para todo mundo. O chamado para a igreja é igual para todo mundo. Nós fomos chamados para um lugar de relacionamento da vida ordinária com o nosso Deus. E a partir desse ambiente, vai nascer, vai brotar em Deus a vocação. O próprio Deus nos vocaciona num lugar de resposta de chamado. Como assim? O menino está dormindo, Samuel, e ele vai para Eli. Ele falando, chamei não, menino. Segunda vez, Samuel, ele corre, me chamou. Isso acontece pela terceira vez, e a terceira vez ele diz para Samuel, se você ouvir mais uma vez, responda, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando ele responde o chamado, nasce a vocação. Nazireu, juiz, profeta. Mas a pergunta é, o que ele estava fazendo no outro dia? Vida ordinária. Carregando utensílios para o fogo não apagar. Ele, quer que eu pegue tua roupinha? Eli, está acabando o óleo, posso buscar mais? Meu irmão, uma das características do sacerdócio é a roupa de linho. Porque o sacerdote não pode suar, né? Para não contaminar o sacrifício. Isso fala sobre força humana. Vocação sempre vai ser frustrada se você quer na força humana. A vocação não nasce na habilidade, a vocação nasce na intimidade. É nesse ambiente, irmão. Por isso que eu amo essa igreja, por isso que eu amo esses caras que eu ando. Porque eu não vejo eles numa linha não é um pátio, um chão de fábrica. Cada um desses irmãos que nós caminhamos juntos há quase 8 anos, eu vejo eles construindo num ambiente de intimidade e não num ambiente de produtividade. A igreja dos últimos dias vai precisar se tornar forte para dizer não para as armaduras de Saul. Ei, Davi, pega aqui. Dá não. Por quê? É porque eu não vou na força de Saul. Eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Isso que eu estou falando, irmãos, é cultura. Porque o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é gerado num determinado ambiente que influencia na cosmovisão, na forma de ver, na maneira de dar resolução. Então nós temos que cuidar muito como igreja de Jesus, qual a cultura nós estamos formando. Porque talvez, se a gente forçar a barra, a gente vai gerar a cultura de uma igreja humanista. A gente pode fazer porque tem dinheiro. Dinheiro não é um problema. A pergunta é, tem dinheiro, mas é a vontade de Deus? A nossa cultura humanista escolhe repertório para o culto de domingo. Mas a cultura do céu faz a gente, antes do culto de domingo, ei, Senhor, o que você quer escutar? A nossa cultura, ela vai nos levando para um ambiente onde a gente começa a levantar altares da egolatria. Mas a cultura do reino, ela começa a gerar uma igreja tipo cheia de gente esquisita, comendo mel, gafanhoto, se vestindo com roupa de bicho, dizendo que ele cresça ou diminua, 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 que ele cresça e diminua. Aí a nossa cultura fala, você está vendo os caras pulando lá? Você está vendo os caras entregar a palavra?
Irmão, nós não estamos fazendo nada diferente do que já está escrito. Em Juízes o povo de Deus está desesperado, porque os midianitas vêm, roubava tudo, levava tudo. E alguém falou assim: e se nós orássemos? Uau, o povo de Deus falando isso. E quando vem o profeta chega a eles e diz: eu sou o Senhor que os tirou do Egito, abriu o mar. Vocês lembram quem vocês são? O profeta estava lembrando a identidade de um povo. Irmãos, olha aqui para mim. Você está comigo? Você chega na Europa e o que a gente mais escuta de quem está morando aqui é o quê? Isso é normal aqui. Chegou aqui, esfria. Isso é normal aqui. Chegou aqui, os dons se esfria. Isso é normal aqui. Ei, meus irmãos, eu estou aqui para dizer para você hoje: isso é normal para a tua e minha humanidade, mas é anormal para o povo qual nós somos. Chegou na Europa, irmãos, ei, tem um principado, tem uma potestade, tem o euro, tem isso, tem aquilo. Ei, meus irmãos, você não pode ser aculturado pela cultura da Europa. Você tem que andar, não por vista, mas por visão, na cultura do Yeshua, o grande eu sou. Não é sobre um governo. Não é sobre a força de uma moeda. Eu estava orando uns dias atrás e liguei para o Rafael e falei: tive uma visão. E quando nós estamos conversando, eu falei: eu vejo a tenda se desarmando e indo para outros lugares. A igreja humanista já fica morrendo de medo de perder o pastor. Mas a igreja do reino fala: ei, pastor, vai. Vai, porque nós vamos segurar aqui. A cultura está pronta. Os filhos estão maduros. Ninguém vai se perder. A igreja humanista quer o pastor para si. A igreja de Deus diz: eu gerei pastores para mim, segundo o meu coração. Pastor não é de uma denominação. Pastor é do reino. Pastor não é de uma igreja local. É de uma igreja global. Mas o interessante é que Deus não quer fazer com os pastores. Deus quer fazer com os ramos. Cada um na sua medida, frutificando, tocando. Cada um na sua proporção e medida, gerando algo. E toda a vinha resplandecendo de frutos. É difícil a Europa, né, irmãos? Se Golias fosse a Europa, Davi ia girar a funda do mesmo jeito. Não é sobre um ambiente, irmãos. Não é sobre uma geografia, é sobre você. O Espírito de Deus nos ungiu para o quê? Proclamarmos. Proclama sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Ei, pastor, mas você não sabe, estamos vivendo uma barra no casamento. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Não está faltando sentimento, está faltando presença no casamento. Casamento é sustentado diante da presença de Deus. Tem sim os nutrientes necessários. Mas sabe, irmãos, o casamento, a família, a igreja está sendo afetada e amassada por uma cultura que é mais fraca que a cultura do reino. E essa cultura só tem sido mais forte porque nós não estamos nos lembrando da força da cultura da igreja de Cristo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Por um caminho eles virão, por 7 fugirão. Mas nós precisamos voltar para o ambiente, irmãos. Nós precisamos voltar para um lugar. Quando Deus diz assim para Adão: ei Adão, aonde você se perdeu? Sabe o que Adão estava esperando? O que Deus estava esperando? Adão de joelhos. Eu tenho só um pinguinho, irmãos. Me permita. A gente fala aqui sobre o Kairos. Qual é o outro tempo? O Cronos. Amém? Mas tem um negócio chamado Aion. O Aion é um tempo de Deus que já está pronto. Você só não acessou porque você não está pronto. O tempo de Deus já está pronto. Quem não está pronto sou eu. Como assim? Lucas 15. O filho pecou, sim ou não? E ele voltou: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Devolveu o anel, devolveu a roupa, devolveu tudo. Amém? Volta para o jardim do Éden. É o mesmo Deus. Se Adão se arrepende, o que acontece? Fica no jardim, filho. Como eu sei disso? Da mesma forma que ele perdoou Davi e não tirou Davi do trono. É o mesmo Deus. O que está querendo dizer? Estou querendo dizer que nós estamos numa estação onde os pastores que estão ouvindo Deus estão discipulando as ovelhas e empurrando elas de volta para um lugar chamado jardim secreto. Lugar secreto. Intimidade com Deus. Entra no teu quarto e o pai que te vê em secreto. Os pastores estão empurrando as ovelhinhas. Não olha para mim não, vem aqui só. Vem. Por quê? Porque enquanto a gente estiver num ambiente de relacionamento com Deus, haverá ativações em Deus para cumprimento da vocação. Porque a vocação sem o chamado é trabalho. Mas o chamado sustenta a vocação. A vocação sem vida ordinária com Deus é só mais alguém fazendo algo. Agora, a vocação de alguém que está investindo tempo no lugar de responder o chamado é ambiente de transformação. A igreja está sendo chamada para voltar ao ambiente do jardim do Éden. E isso já tem um nome. O apóstolo Pedro escreve na 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. E ele chama isso de sacerdócio de todos os santos. Mas por que Pedro escreve isso? Porque Pedro teve a revelação, o véu se rasgou de cima a baixo. Ou seja, o céu agora conversa com a terra. Não há impedimentos. Olha aqui para mim, meu irmão. Não é sobre a teologia. Não é sobre o quanto você performa lendo Bíblia. Tem que orar, tem que ler, sim, jejuar, sim. Mas é sobre o quanto eu consigo parar tudo para ficar com Ele. E literalmente o mundo está pegando fogo. Se eu contar a minha história para você de como eu vim parar aqui, nessa segunda viagem missionária, e colocar meu extrato no telão, a gente ficaria no Brasil chorando. Mas a conversa que eu fiz com ele, no meu lugar secreto de todo dia foi: você quer que eu vá? Então me envia, porque eu sou uma flecha. Você está comigo? Mas a pergunta que eu faço para você é uma flecha? Se você é uma flecha, Tiago, tem um arco se envergando para te enviar. Flecha não anda sozinha. Vocês estão me entendendo? Posso falar para vocês? A última onda de avivamento da igreja de Jesus
ela vai acontecer sobre um movimento de discipulado mútuo, geracional, aonde o mais novo ouve o mais velho, mas o mais velho também ouve o mais novo. Foi assim com o profeta Eliseu. A tenda ficou pequena. Falou, temos que fazer um lugar maior. Ele disse o quê? Pode fazer lá, piazada. O menino falou, não, vem com a gente. Sabe por quê? Porque aqui tem uma revelação. Lembra que eu falei do Aion? Jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes para resistir. Tem uma revelação aqui nesse texto. Jovens e velhos trabalhando juntos, porque no jovem existe força, mas a unção ainda estava no profeta velho. Quando você junta isso, unção com força, igual a envio. Unção com força igual a multiplicação. Unção com força igual a filhos maduros. Você falou uma palavra que Deus trabalha de forma unilateral, bilateral. Gente, é só gente madura que entende isso. Que ao mesmo tempo que eu estou pregando, eu sentar um menino, eu sentar para ouvir um menino. Mas irmãos, a videira tem ramo mais novo, tem um ramo mais velho. E agora eu estou falando da igreja, não estou falando de uma vinha. A igreja, ela está repleta aqui de homens e mulheres mais maduros, mais experientes, mais jovens. Mas Deus quer trabalhar na vida de todos. De todos. E eu termino aqui, e não vai dar 45 minutos. Quando eu cheguei aqui na Europa, Deus me deu um texto. E eu falei, não estou entendendo. E eu comecei a ler. Uma história muito conhecida. Interessante que Deus mandou eu ler só um versículo. Eu escondi 7.000. Eu estava orando na sala da casa do Nivaldo e do Senhor falando esse texto comigo. E foi algo muito interessante. Porque Deus me deu uma impressão. E se isso faz sentido para você, fica à vontade. Porque tem acalento da parte de Deus hoje, mas também tem ativação. O Senhor ministrou assim, tem muita gente aqui que começou a sair das cavernas, Rafael. Que eram profetas, pastor Renato, pastor João Marcos, que estavam feridos, machucados e desativados por uma cultura local. Amor, essa palavra de janeiro que Deus nos deu lá em janeiro, é para hoje aqui. Uma intercessora, uma profeta da nossa igreja chegou para mim e falou assim, não sei como, quando, aonde, mas eu vejo o Senhor falando. E muitos profetas saindo de cavernas. Em janeiro isso. Eu chego aqui na Europa, não contei isso nem para o Rafael, guardei. Chego na Europa e começo a me lembrar disso. Não era lá, era aqui. Aí eu falei, fala irmã, fala tudo. Eles saíam da caverna e vinham para esse lugar central e pegavam ferramentas. Eu entendi. E o entendimento se completou ontem quando eu falei para você, vamos falar do quê? Você falou, mas nós não falamos. 5 ministérios. Ela falou, eles saem da caverna, vêm para esse lugar e pegam ferramentas. 5 ministérios é para a igreja, não para 5 figuras. E eles são a ferramenta de movimentação da eclésia, da igreja. Então,
os profetas que estavam escondidos saíam das cavernas. Cada um na sua medida tomava posse da sua medida. A uns profetas, a uns mestres, a uns pastores, a uns evangelistas. E conforme eles pegavam as suas ferramentas, eles saíam para um lugar. Qual é o lugar? Nações, geografias, lugares. Quando é isso, pastor? Não sei, é em breve. Mas qual é o próximo passo, pastor? Voltar para o lugar secreto. Porque é essa cultura que vai manter o machado afiado. É essa cultura que vai manter o fio da espada cortante. Quem vai? Não sei. Mas e aí quem fica? Não sei. Mas essa é uma identidade da igreja tenda. Essa é a identidade da igreja. Ei, Rafael, meu amigo, você foi chamado aqui para visitar cavernas e dizer: ei, sai daí. Ei, igreja, o céu tem uma cultura. O profeta estava deprimido, o profeta estava pedindo a morte. Mas numa outra ambiência a gente encontra o mesmo a gente enxerga o mesmo profeta. Ei, pastores, me escute. Ei, pastores, me escute. Você acha que o tempo acabou? Elias estava pedindo a morte. Tem um mistério aqui que eu carrego comigo, que fala que num tempo ele está debaixo da giesta. Eu fui estudar sobre giesta um tempo atrás, descobri que a giesta era uma árvore local que eles usavam para fazer corda. Não sei não, mas acho que ele estava querendo se matar. Assim como alguns aqui ainda estão pensando assim. Assim como alguns ministérios aqui morreram. Assim como alguns ministros aqui deixaram se extinguir o Espírito. Não extingais o Espírito, o apóstolo escreveu. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus ama trabalhar nesse ambiente de tempestade, caverna e deserto. Na tempestade ele se revelou aos discípulos. Na caverna ele comissionou Elias, que da depressão sai ungindo reis e profetas, porque não é o fim. E no deserto entra Jesus e sai o Messias. Meus irmãos, essa é a cultura do Deus que nós servimos. Trabalhar com esquecidos. Mas não porque ele esqueceu, é porque nós nos esquecemos quem somos. Nós somos o povo da cruz, que responde: eu habito em meio a um povo de lábios impuros, eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele hoje está tocando com Atenas e diz: ei, vai você! Vai você! E continua falando. Eu não sei pregar. Nós não fomos chamados para ser pregador. Sermão é a coisa mais fácil que tem para produzir. Nós fomos chamados para ser testemunha daquilo que ele faz na nossa vida. O melhor pregador é aquele que conta com lágrimas a sua história e como ela foi transformada e por quem foi escrita. É sim, você. Ei, meus irmãos, sabe o que Deus está dizendo? Saiam das cavernas, porque vocês estão escondidos. Fui eu que escondi vocês, remanescentes.
Tem um fogo aí ainda queimando. Chegou o tempo que o Senhor vai incendiar isso. Sai da caverna das tuas emoções. Sai da caverna, sai da caverna financeira. Sai da caverna de fracasso ministerial. Você não fracassou ministerialmente. Talvez você se relacionou demais com as estruturas, mas dá tempo de voltar. Ele é um pai que perdoa. Devolve o anel. Veste uma roupa nova. Prepara um novilho. Ei, igreja tenda, Wesleyana, outras igrejas, eu não sei quais são as igrejas que estão aqui. Esse não é um sermão para aqui, esse é um sermão para nós. Mas tem um ambiente específico aqui. Os profetas estavam escondidos. Os profetas estavam escondidos. Mas hoje o Senhor está trazendo para fora. O Senhor está devolvendo. A unção nunca foi tirada, porque ela é irrevogável. Pastor, então o que Deus está devolvendo hoje? A coragem. O senso de propósito. Você crê nisso? Faz sentido para você?